Boa noite, começando mais uma live da coluna Jus Desportiva do IBDD, nessa terça-feira, 9 de fevereiro. Vamos aguardar os nossos amigos chegarem para que a gente possa iniciar efetivamente os trabalhos. O Eduardo já está aqui. Eduardo, aguardo você fazer a solicitação para entrar aqui. Isso. Eduardo já está se conectando. Espero que todos aí estejam nos Boa ouvindo bem. Eduardo, boa noite, noite. Felipe. Tudo Boa bem? noite para todo mundo que está nos assistindo aí. Quanto tempo, hein? Essa pandemia faz com que a gente não possa ver os amigos, né? É verdade, faz tempo, inclusive, acredito que a última vez que tenhamos nos visto foi justamente no grupo de estudos do IBDD, né? 2019. Que realmente é uma iniciativa fantástica, mais uma do nosso Instituto Brasileiro de Direito Desportivo. Pois é. Mas vamos lá, damos nosso jeito de nos encontrarmos aqui virtualmente e continuar promovendo o direito desportivo. Bom, vamos iniciar aqui a nossa noite, efetivamente, para mais uma live da coluna Jus Desportiva do IBDD. Queria me apresentar, meu nome é Felipe Souza, sou advogado, atuo na área do direito desportivo, tenho a honra de ser membro e conselheiro do IBDD e tenho a honra também de ser convidado a fazer parte desse projeto da coluna Jus Desportiva, das lives do IBDD. Agradeço a todo o time IBDD, na pessoa do presidente Leonardo Andreotti e também da Júlia, que comanda muito bem esse time, enfim, organiza muito bem as lives e as publicações. Muito obrigado, eu realmente fico muito feliz de fazer parte disso, poder de alguma forma contribuir com o fomento do direito desportivo e, como eu sempre digo, exercer a minha gratidão por tudo que o IBDD fez e faz por mim, por toda a oportunidade de ter contato com a matéria, de estudar, de aprender, de trocar, que assim a gente vai, né, nós vamos nesse processo de construção da nossa carreira, do nosso entendimento. Isso é muito legal, eu sou muito grato realmente. Falando do IBDD, para todos que nos acompanham e para todos que vão assistir também as nossas lives que ficam gravadas no Instagram e podem acompanhar a qualquer momento, quando quiserem assistir novamente, enfim, sempre muito legal. Acompanhem o IBDD, acompanhem pelo site, pelas redes sociais. Nós temos esse projeto da coluna Jus Desportiva, mas também existem outros inúmeros projetos. Nós temos a Revista Brasileira de Direito Desportivo, que é fantástica, que permite ter contato com várias temáticas dentro desse direito desportivo, né? Enfim, com várias disciplinas que a gente coloca nesse guarda-chuva do direito desportivo, nos permite aprender muito. Também os eventos do IBDD, aliás, no final do ano passado, né, no Fórum Brasileiro de Direito Desportivo, um evento fantástico, voltado às questões internacionais, tive também o prazer de participar. Então, quem segue o IBDD, continue seguindo. Quem ainda não tem esse hábito, ainda é tempo, estejam conosco, estejam nesse grupo que fomenta o direito desportivo e nesse grupo que é pioneiro institucionalmente, né, de promover essa matéria que tanto amamos. Bom, feitas essas apresentações, vamos já passar aqui ao nosso amigo Eduardo, que é a nossa estrela da noite, para falar sobre um tema fantástico, o direito desportivo. Mas antes de falar do tema, eu vou falar do Eduardo, vou passar aqui para vocês o currículo dele. O Eduardo, que é membro, Eduardo Clay Cavalieri, que é membro filiado ao IBDD, é advogado responsável pela área de Direito Desportivo do RWGP Advogados, mestre em Direito Desportivo Internacional pelo ISD, somos dois, e bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, né? E acho que muitos de vocês conhecem o Eduardo, se não conhecem, estão perdendo, porque tem muito a contribuir, conhece muito de direito desportivo, muito técnico, com conhecimento sempre com muita profundidade. Aliás, o artigo do Eduardo, que é o que nós vamos comentar hoje na nossa live, que é o mecanismo de solidariedade na troca de atletas,
ele realmente é uma aula e eu gosto muito de artigos como o seu, Eduardo, aqui te parabenizo por isso, que realmente abre o artigo, né? Vai na técnica, vai nas palavras que compõem o artigo, é uma visão realmente profunda, não superficial sobre o assunto. Eu gosto muito, parabéns. Tá salvo aqui, inclusive, nos meus arquivos para ficar como fonte de consulta, né? Muito bem escrito e um tema muito interessante. Bom, falando do tema, inclusive eu queria já dizer aos que estão passando por aqui, e eu preciso também já deixar fixado aqui o tema e o seu nome. Tem aqui as nossas, vamos ver se eu vou conseguir fazer direitinho. Mas eu queria dizer aos que estão passando por aqui que deixem as suas perguntas, façam os seus comentários, que à medida do possível, nós vamos, enfim, colocando aqui os questionamentos para o Eduardo, vamos prestigiando as pessoas que estão passando aqui pela nossa live. Vamos lá, Eduardo, o título do seu artigo, Mecanismo de Solidariedade na Troca de Atletas. Fantástico, excelente, gostei muito da ideia, enfim, da escolha do tema, é um assunto muito legal. Mas antes até de falar especificamente da solidariedade na troca de atletas, eu queria que você trouxesse de uma maneira preambular o conceito, o que é o mecanismo de solidariedade, para que o nosso público possa entender e assim a gente dá sequência nessa especificidade que você nos trouxe. Por favor, você tem a palavra. Com certeza. Obrigado, Felipe. Primeiramente, te agradeço rapidamente as palavras, aos elogios. Fico muito feliz em ouvir que tu gostou do artigo. Espero que o pessoal que esteja nos acompanhando aí possa também aprender um pouco hoje aqui conosco também. Agradeço também ao BDD, a diretoria do BDD, especialmente a Júlia, que tem feito um trabalho com muito afinco aqui, né, para manter a coluna Justiça funcionando. Não é um trabalho fácil, é um trabalho realmente que demanda tempo, né? Fica um agradecimento especial a ela que tem feito esse sacrifício pelo IBDD, né? E vamos lá, vamos entrar no nosso tema. Então, o que é o mecanismo de solidariedade no futebol, né? O mecanismo de solidariedade no futebol é aquele famoso 5% que a gente tanto fala nas transferências de atletas, né? Como é que funciona esse 5%? Os clubes formadores, aqueles clubes que tenham treinado um atleta ao longo, né, da sua infância e adolescência, vão ter direito a um percentual de acordo com o tempo que o atleta passou no seu clube e de acordo com as idades que o atleta passou no seu clube. Vai ter direito a um percentual de todas as transferências futuras que aquele atleta venha fazer ao longo da sua carreira. E esse percentual pode atingir, né, o percentual máximo de 5% dessas transferências. E o que é importante a gente distinguir aí? Existem, isso é um dos temas que são central do meu artigo, né? A gente tem dois mecanismos de solidariedade diferentes. A gente tem um mecanismo de solidariedade internacional, que é o mecanismo FIFA, e a gente tem o nosso mecanismo nacional aqui no Brasil. Eles funcionam de maneiras mais ou menos análogas, né? Os textos das previsões deles são bastante similares. A gente tem algumas distinções em relação a como são calculados esses percentuais, né, das idades, etc. Mas a principal distinção que a gente tem é quando eles são aplicáveis, né? O mecanismo de solidariedade FIFA ele é aplicável em transferências que ocorram num atleta que sai de um clube de um país e vá para um clube de um outro país. E, recentemente, isso inclusive é uma alteração recente do regramento FIFA, né, que expandiu a aplicabilidade do mecanismo de solidariedade internacional, ele passou a ser aplicável também em transferências de atletas dentro de um mesmo país, quando esse atleta seja de uma outra nacionalidade. E de outro lado, a gente tem um mecanismo de solidariedade nacional, aqui o nosso mecanismo brasileiro, que ele é um mecanismo que se aplica nas transferências que ocorram dentro do Brasil. E o que é importante também a gente saber em relação a isso é que o nosso mecanismo de solidariedade ele tem previsão em dois textos legais diferentes. Ele tem previsão tanto na Lei Pelé como no regramento da própria CBF, né? Mas eles são bastante similares, inclusive eu entro em mais detalhes em relação às distinções ali no meu artigo. E qual é o tema central do meu artigo? O mecanismo de solidariedade ele define esse 5%, até 5%, né, que deve ser distribuído entre os clubes formadores, né?
do valor de uma transferência. Só que o que a gente pensa nisso? Primeiramente, a gente pensa em valores numa transferência padrão, assim, uma transferência clássica no jogador, que é quando eu vendo o meu jogador de maneira bem simples, né, para um outro clube, ele me paga um valor em dinheiro, a gente calcula esse percentual e distribui entre os clubes formadores. Mas o que eu me proponho analisar no meu artigo? Quando ao invés dessa transferência ocorrer por uma troca de valores, né, pela compra do jogador, quando ela ocorra, quando haja uma troca de atletas. Quando ao invés de te entregar dinheiro para que tu me entregue o teu atleta, eu te entrego um atleta do meu plantel. A gente faz essa troca de atletas. E o que acontece com o mecanismo de solidariedade nessas situações? Será que os clubes formadores vão ter algum direito? Né? E é isso que eu me proponho a analisar. E essa resposta, ela acaba tendo duas respostas diferentes, seja no mecanismo da FIFA ou no nosso mecanismo nacional. No mecanismo da FIFA, a gente vê que essa questão acabou já sendo analisada, e a gente já tem uma posição mais ou menos consolidada nesse sentido, de que sim, os clubes formadores terão direito ao seu mecanismo de solidariedade, né, receber um valor sobre aquela operação, e como é que deve ser feito. A gente vai, caso a caso, analisar, estimar o valor daquela operação e calcular os percentuais de mecanismo de solidariedade e distribuir entre os clubes formadores. Já no mecanismo, né, de formação nacional, essa resposta, ela na verdade ainda não existe, infelizmente, porque esse tema ele nunca foi analisado pelas nossas cortes aqui nacionais. E aí acho que o ponto mais interessante ali do meu artigo, que esse é um tema que me parece que ele tem... O nosso regramento, a redação do nosso regramento possui uma similaridade muito grande com a redação do regramento FIFA, e é o meu entendimento de que a gente deveria ter o mesmo entendimento que foi dado pela FIFA, ou seja, de que nós devemos também, com o mecanismo de solidariedade nacional, quando ocorrer a troca de atletas, fazer a estimativa desse valor na troca e distribuir valores entre os clubes formadores. Legal, Eduardo, legal, excelente. E até dentro desse seu último comentário, por que você acredita que nós não tenhamos ainda algum caso submetido aos nossos órgãos jurisdicionais nacionais, né? Daí eu incluo não só o Poder Judiciário, mas também a CNRD. Por que essa tese, ou pelo menos até onde nós temos conhecimento, isso ainda não foi submetido à apreciação para ter uma decisão sobre o assunto? Essa é uma pergunta bastante interessante. Eu acho que ela tem uma série de fatores aí que ajudam a explicar isso. Acho que o fator mais claro, mais óbvio, assim, que a gente percebe em relação a isso é simplesmente uma questão de tamanho de mercado, né? Por mais que o Brasil seja o maior mercado nacional, né, de futebol, que tem maior transferências internas, ainda assim, quando se trata a nível mundial, a gente tem menos transferências. Mas mais do que isso, as nossas transferências têm valores menos expressivos. Acho que isso tem até um peso maior nessa questão dessa tese não ter sido testada ainda aqui. Então, quando a gente vê o seguinte, a gente vê que ela é uma tese nova, uma tese que vai ter que ser testada, uma tese que tu vai entrar lá com um processo sem nenhuma certeza, né, de que tu vai ter sucesso na tua reclamação. Então, se trata se os valores envolvidos são grandes, eu tenho um estímulo muito maior para ingressar com essa ação e me dar o trabalho de testar essa minha tese nova do que se os valores forem menos expressivos, como é o caso das transferências nacionais, né? Então, acho que esse é um dos fatores que é bastante relevante. Um outro é que a gente tem uma distinção na redação dos regramentos nacionais aqui e no regramento FIFA. Uma distinção que eu não considero determinante, mas ela é uma distinção relevante. Porque nos mecanismos, na redação do regramento FIFA, nós temos lá no anexo 5, ele estabelece que os 5%, né, serão calculados sobre qualquer compensação paga sobre uma transferência. Ele tem a expressão qualquer. Essa expressão qualquer, a gente não tem em nenhum dos regramentos nacionais aqui. E eu acho que isso acaba pesando um pouco também nessa questão. Torna essa tese um pouco menos forte, um pouco menos robusta, digamos assim. E pode complementar.
Não, eu diria que até, ao menos, cria uma boa tese de defesa, né, Eduardo, essa questão. Com certeza, já gera uma distinção ainda. É. E um outro ponto que eu acho interessante, que até tu tocou na tua pergunta inicial, eu acho que é a questão da CNRD. Eu acho que a CNRD ela é um fenômeno, né, recente, e eu acho que essa é uma tese que, se ela fosse posta perante um juiz comum, ela é uma tese com uma chance ínfima de sucesso. Eu acho que um juiz comum que não conhece como funciona o mercado de futebol, que não conhece a jurisprudência da FIFA sobre o tema, que não conhece como funciona o mercado de transferências, a formação de atletas, é um juiz que vai ter uma dificuldade muito grande de aceitar uma tese expansiva dessas sobre um dispositivo desses. E eu acho que essa é uma tese que, perante uma CNRD, com árbitros especializados, não só no direito esportivo, mas no direito do futebol, ela tem uma chance realmente muito mais significativa de sucesso. Concordo com a sua colocação. De fato, a especialidade da CNRD estimula a propor esse tipo de discussão, porque realmente a aceitação, o entendimento vai ser a tendência que já exista um background dos árbitros, né, dos julgadores, né, para tratar desse assunto com naturalidade. Eu queria, antes de passar para a próxima pergunta que eu vou lhe fazer uma saudação à Júlia, que está aqui com a gente, que entrou aqui na nossa live, e como nós já dissemos anteriormente, ela que comanda muito bem esse projeto da coluna Jus Desportiva. Ju, muito obrigado pelo seu empenho, pelo seu esforço, enfim, por todo o seu cuidado com esse projeto, e esse projeto é útil para todos, ajuda demais a todos nós que gostamos, trabalhamos e vivemos direito desportivo. Ju, muito obrigado, força, e vamos em frente. Passando, Eduardo, então, a segunda questão que nós temos aqui para você, trazendo um dos pontos que você mencionou no seu artigo, você menciona a questão da conexão entre duas transferências. Explica um pouquinho o que você quer dizer entre conexão entre duas transferências e como também o DRC da FIFA, e o DRC é a Câmara de Resolução de Disputas da FIFA, justamente para essas disputas internacionais envolvendo o mecanismo de solidariedade, como ele tratou esse tema da conexão, por favor. Esse é um ponto-chave nessa tese. Vamos começar pelo princípio que a FIFA estabeleceu, com isso que vai ficar mais fácil da gente entender. Em um dos casos, ele está citado, inclusive, no artigo, a FIFA estabeleceu claramente, até algo bastante intuitivo, de que ao a gente fazer uma reclamação de mecanismo de solidariedade numa troca de atletas, o ônus de provar que aquelas duas eventuais transferências, ou seja, um atleta vindo do clube A para o clube B e o outro atleta do B para o A, são conexas, que elas são feitas uma em compensação à outra, o ônus dessa prova cabe ao reclamante, cabe a quem está reclamando, né, o direito o mecanismo de solidariedade. E o interessante de ver, e é que esse caso deixa bastante claro, é que esse ônus ele não é um ônus leve, digamos assim, ele é um ônus bastante oneroso. Os padrões exigidos para demonstrar essa conexão são bem contundentes. O que a gente vê naquele caso ali, por exemplo, eu vou tentar ilustrar ele rapidamente para a gente ter uma ideia do quão restrito é essa questão da conexão. Ele é um caso em que houve o seguinte, um jogador rescindiu com um clube e assinou com outro, certo? E quando ele assinou com esse outro clube, no contrato de trabalho com o novo clube, está lá escrito que essa rescisão foi feita porque os dois clubes entraram em um consenso para a transferência do atleta. Mas ali não se estabelece nada em relação a valores, etc. Certo? E através de uma outra negociação separada, esses dois mesmos clubes negociaram um jogador no sentido contrário, mediante o pagamento de um valor. Então, o que o clube reclamante ali interpretou dessa questão? Esses clubes fizeram uma troca de atleta, mas eles chegaram à conclusão, olha, um dos atletas vale mais. Então, além de tu me ceder o atleta, tu me paga um valor. Essa foi a conclusão do clube reclamante. Ele entrou com essa reclamação,
pedindo um valor nessa troca, né, na estimativa no valor que seria referente ao atleta. E eles perderam. Por quê? Porque a FIFA entendeu, nesse caso, que apenas estar escrito num contrato que os clubes haviam acordado a transferência daquele atleta, sem estabelecer nenhuma relação com outro jogador ou com valores, não era suficiente para estabelecer que aquelas duas transferências eram conexas. A meu ver, é uma interpretação bastante restritiva, até eu acredito que provavelmente iria em sentido contrário nessa interpretação, mas é um caso interessante para a gente entender o quão complexo, o quão complicado pode ser a gente provar essa conexão entre as duas transferências, e até entra um pouco na nossa pergunta anterior, né? Talvez o porquê essa tese não tenha sido testada ainda no Brasil. Porque agora os clubes estão mais espertos. Agora eles sabem também que numa troca de atletas pode ocorrer a incidência do mecanismo de solidariedade. Então vamos fazer essas trocas com mecanismos separados e vai ficar muito difícil para o clube reclamante se desincumbir do ônus de comprovar que é efetivamente uma troca de atletas, né? Então é uma questão interessante. Sim, sim, muito. É também realmente um motivo para se pensar, né? Um outro questionamento, ainda nessas dificuldades de você apurar, aqui você mencionou a questão específica da conexão entre as transferências, mas tem um outro ponto. Ainda que essa transferência seja claramente, né, indique claramente um jogador pelo outro, como calcular o valor disso? Porque o mecanismo de solidariedade, no fim do dia, ele é uma quantia em espécie, em dinheiro. Uhum. E ali a gente está falando de uma troca de jogadores que não tem, em regra, não vai ter um valor definido. Como dizer quanto custa essa transferência para poder apurar, quanto custam esses jogadores para poder apurar o valor, a base de cálculo da incidência do mecanismo de solidariedade? Sim. Essa é uma análise que ela é feita caso a caso, na verdade. A gente tem uma decisão do CAS que estabelece que a melhor forma de fazer essa estimativa é pegando por base os valores de transferências anteriores desses atletas, que tenham sido feitas mediante o pagamento de valores financeiros, né? Mas a gente percebe pela análise da jurisprudência que cada caso é um caso, cada caso é feito de uma maneira específica. Por exemplo, a gente tem casos em que os clubes estavam inicialmente negociando uma transferência mediante um pagamento em valores financeiros e acabaram, ao longo daquela transferência, indo por outro caminho, fazendo uma troca de atletas. Nesse caso, o painel resolveu tomar esses valores que estavam sendo anteriormente negociados como base e fez a estimativa do valor da operação em cima disso. A gente tem um outro caso, por exemplo, em que os clubes acertam a troca dos jogadores e eles estabelecem uma multa caso um dos atletas não faça essa transferência. Então, o que o painel levou por conclusão disso? Bom, o valor dessa transferência é isso aqui. É o valor dessa multa. Porque se o atleta não for, ele recebe esse valor. Então, o valor do atleta é o valor da multa. E usou isso como base. Mas a gente vê que cada caso é um caso, né? Inclusive, é possível que exista um caso em que a gente realmente acabe meio perdido, sem nenhuma base. Daqui a pouco, nenhum dos atletas, a gente não tem nenhum mecanismo contratual que possa nos dar uma noção do que as partes estão valorando aquele negócio. E a gente pode também, daqui a pouco, ter dois atletas, uma troca de dois atletas que vieram da base e que nunca participaram de outra transferência, que nunca foram, né, tiveram o seu valor estabelecido no mercado. E aí realmente vai caber às partes tentar fazer o convencimento do juízo livremente. Inclusive, me parece que nada impeça daqui a pouco que a parte tente apresentar um laudo de avaliação desses atletas, como eu já vi em casos de matéria distinta, mas eu já vi laudos de avaliação de atletas sendo apresentados. Acredito que nada impede, realmente, é algo que vai ser definido caso a caso. Eu penso nisso também, né? Às vezes você contratar um valuation do jogador, mas dependendo da operação, isso pode não valer a pena, né? Financeiramente, para o clube que tem que... Com certeza. A produção dessa prova, na verdade, ela pode ser cara, né? Enquanto você dava também ali alguns exemplos do que pode acontecer nesse contexto, eu penso também que com esse indicativo jurisprudencial da FIFA de que é devido o valor nas trocas e a multa pela não
né, pela não efetivação do negócio, ela pode ser um norte para fixação, para ser a base de cálculo da solidariedade, também é um risco, ainda que se coloque uma base de cálculo, uma multa pequena, né, para você reduzir a base de cálculo da solidariedade. Então, realmente é muito complicado. É um tema... quando eu me deparei com o seu artigo, eu falei, nossa, é caminhar por enfim, por um contexto que não é fácil, é realmente muito difícil de comprovar isso. O direito me parece claro, né, especialmente no contexto internacional, mas você dar valor para isso não é fácil, né, é uma questão muito Com difícil. certeza. Voltando aqui ao nosso quintal, né, ao Brasil e à CBF, você diz no final do seu artigo que a CBF eventualmente poderia já agir de maneira antecipada, ou seja, detalhar alguma coisa no seu regulamento, justamente para trazer segurança jurídica a essa troca de jogadores. Você diz ainda que poderia tratar ainda de compensações de outra natureza. Explica um pouco melhor para a gente essa sua sugestão, né, o que você pensa que a CBF poderia fazer para contribuir e também, e digo mais até, não só contribuir para elucidar e para a segurança jurídica, mas é muito importante que um país como o nosso, né, que é um país formador de atletas, que nós tenhamos essas situações muito claras, justamente para privilegiar essa formação, para estimular isso, né? Então, quais são as suas sugestões, Eduardo? Com certeza. E até entrando nessa tua última observação, acho que algo interessante para a gente trazer aqui é que a gente acha, normalmente as pessoas acham que o mecanismo de solidariedade é algo que protege os grandes clubes, né? A gente pensa no Santos recebendo o mecanismo de solidariedade pelo Neymar, etc. Mas a verdade é que o Neymar é a exceção da exceção, né? Como regra, os valores que os grandes clubes recebem através do mecanismo de solidariedade são valores que não vão mudar a vida de um grande clube da Série A do Brasil. São valores que daqui a pouco vão pagar um mês, quando muito, vão pagar um mês da folha salarial daquele clube, né? Agora, são esses mesmos valores que para um clube grande podem ser inexpressivos, para um clube pequeno, para um clube lá realmente de formação, de base, que muitas vezes formou um desses grandes atletas, né, que depois se revelou num grande clube brasileiro, para esses clubes, sim, um valor que eles possam receber de mecanismo de solidariedade muitas vezes representa o orçamento anual daquele clube, né? Então, acho que é importante isso que se diga isso, né? Que o mecanismo de solidariedade está aí para proteger os pequenos formadores de atletas que são tão importantes em toda a nossa formação de atletas aqui no Brasil e no mundo. Mas, entrando na tua pergunta, o que eu acho que a CBF poderia fazer? Eu acho que dando uma clareza maior para estabelecer que o mecanismo de solidariedade seria aplicável em qualquer tipo de compensação paga por uma transferência, e traria essa segurança jurídica maior, né? Obviamente, a questão do cálculo de quanto vale efetivamente cada transferência, né, a estimativa do valor de cada transferência vai seguir sendo um problema que, infelizmente, ele teria que ser enfrentado. Mas, e te dando outros exemplos, que outras maneiras, que outras compensações a gente poderia deixar mais claro que estariam cobertas também. Voltando para o caso do Neymar, a gente vê lá, se falou muito que uma das compensações que o Barcelona teria pago ao Santos seriam aqueles convites, por exemplo, para amistosos, para o troféu Juan Gamper, e que o Santos receberia um valor por aquelas participações. Quer dizer, isso é um valor pago pela transferência do atleta, né? E isso a gente pode trazer para o cálculo junto e fazer a distribuição do mecanismo de solidariedade também com base nisso. Mas a quantidade de outros mecanismos que a gente pode imaginar para isso é o limite da nossa criatividade. Por exemplo, um direito de preferência na aquisição de outros atletas do clube, um empréstimo, por exemplo, eu te cedo um atleta em definitivo, tu me empresta 2, 3 atletas e pagando ainda uma parte do salário. Isso é uma compensação, a gente deveria botar isso no cálculo junto, estimar o valor disso, estimar o percentual do salário que tu está arcando por mim, botar tudo isso no cálculo e fazer a distribuição, né, do mecanismo de solidariedade. É verdade. Sabe que eu me lembro de um empresário que um dia disse assim, que as transferências de jogadores, elas permitem, na verdade, que você construa o que você quiser. Eu lembro dele pegar, assim, né, objetivamente, uma folha em branco e dizer, ó, isso aqui é o que você tem para fazer na transferência. Então, realmente, isso que você coloca, né, de alargar esse conceito, ou, enfim,
do que é a compensação, né, de como ela pode ser feita, isso realmente é muito relevante e é muito prático, né, Eduardo? É algo muito do dia a dia. As compensações nas transferências, a gente encontra muita coisa dentro desse conceito de compensação. E tudo isso, naturalmente, que deve ser base de cálculo, eu concordo, eu entendo assim também. Aliás, falando aqui da importância para os clubes menores e da formação de jogadores para clubes menores, eu queria lembrar o exemplo que saiu, na verdade, o que saiu em todas as mídias, aí, em todos os sites especializados nos últimos dias, que foi a questão do Mirassol, que o Mirassol foi campeão da Série B, né, do Campeonato Brasileiro. E eu diria, eu não sei ao certo, honestamente, se foi a solidariedade, mas eles mencionam, acredito até que não, acho que eles tinham direitos econômicos de algum jogador que foi negociado recentemente. Mas eu acho que ainda assim entra no conceito dessa importância de proteger e de olhar para a formação e para a receita que os clubes menores podem ter da formação de atletas, seja com direitos econômicos, seja com solidariedade, seja com training compensation. Mas a notícia dava conta, no fim disso tudo, que esse dinheiro dos jogadores que foram lá formados, ou de um jogador específico que foi lá formado, possibilitou a construção de um centro de treinamento e, naturalmente, quando você melhora o equipamento, você melhora o seu trabalho de formação de jogadores e veja que o time conseguiu resultados, né, no time profissional e também nós sabemos que eles vêm reproduzindo esse método de criar esses jogadores com equipamentos melhores e assim por diante. Então, esse tema de formação, e eu, pessoalmente, até acho fantástico, acho que nosso esporte, todo o esporte brasileiro, pela situação que nós temos, ou pela nossa posição no mercado, passa pela base. Então, discutir solidariedade, discutir uma compensação para esses clubes é realmente fundamental, é de muita importância. Mas ainda, né, eu aqui quase que fugi muito aqui, mas eu queria dar esse exemplo que eu acho que é bem interessante. Mas voltando ainda dentro da sua última pergunta, e aliás, o pessoal que está aqui nos acompanhando, até destacar aqui a Mari e o Renatini, que também são membros aí de muita importância, que fazem o BDD andar, tá? E, enfim, muito legal ter vocês aqui. Obrigado também por tudo que vocês fazem. Quem está passando por aqui, deixem aqui os seus comentários e as suas perguntas. Né? Tivemos já alguns amigos dizendo aqui que o tema é muito interessante, que é muito legal, e realmente é mesmo. Dentro dessa questão que você falou da CBF, né? De repente, ela detalhar um pouquinho mais o regulamento, tentar já se antecipar a eventuais discussões, proteger melhor esse sistema de compensação, né, dos clubes que investem na formação de jogadores. Isso é algo que seria muito bom que viesse, mas hoje, diante do texto que nós temos, como que você imagina que seria uma decisão da CNRD, enfim, fazer um exercício aqui de adivinhação, diante do regulamento, daquela questão das expressões que você muito bem menciona no seu artigo, né, que diferem um pouco do conceito de compensação da FIFA, e aqui a gente fala aqui mais ligado aos valores pagos. Como que você acha que a CBF, a CNRD, enfim, decidiria um caso em que um clube pedisse o mecanismo de solidariedade com base numa transferência que envolveu a troca de jogadores e não nenhum valor em espécie? Qual a sua opinião? Que bom que tu especificou que é na CBF, porque se fosse na justiça comum, como eu disse anteriormente, acho que é uma tese natimorta quase. Mas eu acredito que ela teria boas chances de sucesso aqui na nossa CNRD. Realmente, como tu bem disse, é um exercício de adivinhação, né? E acredito que só num caso concreto a gente vai ter essa resposta. Mas por aquilo que também a gente mencionou antes, pelo background que tem o pessoal que está na CNRD, né? O pessoal do futebol, acho que é um pessoal que vai ter uma inclinação maior, não só a compreender o que está realmente em discussão aqui, mas também até levar em consideração muito qual é a interpretação que foi dada do regramento FIFA, né? Porque o nosso regramento, ele é um regramento que ele surge, ele não é igual, mas ele surge de uma certa maneira como uma cópia do regramento FIFA. Ele tem o mesmo intuito. Então, me parece que não há razões para que a gente dê uma interpretação distinta da que foi dada lá fora, né, em relação ao regramento da FIFA, né? Então, é isso. Eu acho que tem chance de sucesso, mas a gente vai saber só quando isso for efetivamente analisado, e eu espero que seja logo. Acho que é algo
vai ser um caso muito interessante, um caso que se surgir com certeza eu vou acompanhar, que eu já tentei fazer acontecer, mas não consegui. Mas espero que surja logo e a gente tenha essa resposta logo, né? É muito interessante mesmo. E como você bem disse, né? A CNRD já tem alguns anos, mas ainda é uma novidade, né? Eu acho que podemos dizer assim, ainda mais quando a gente olha o direito, né, Eduardo? E a gente pensa assim, poxa, como que os tribunais entendem? Como é a jurisprudência? A gente percebe que leva tantos anos para se criar uma jurisprudência, né? Então, quando a gente olha o tempo de existência da CNRD, a gente sabe que tem ainda um caminho interessante para a gente ter mais casos, mais volumes, vem crescendo ano a ano, né? A gente vê os números que são divulgados de casos apresentados, de requerimentos apresentados à CNRD. Assim, o aumento é realmente... Estratosférico. Exatamente, é muito grande. E cada vez mais a gente vai formando essa jurisprudência e logo vamos ter esses assuntos e outros aí com os nossos colegas, né, advogados, também os clientes, estimulados a oferecer, a submeter esse tipo de discussão e, de novo, sempre com o objetivo de desenvolver, fortalecer e fazer com que esse sistema de compensação, né, aqueles que investem na formação dos atletas, seja efetivo e que realmente possa ser estimulante para continuar investindo e assim por diante. Bom, nós estamos chegando já na parte final aqui da nossa live. Queria mais uma vez ficar aqui, deixar o nosso convidado, o Eduardo, à disposição de, se alguém tiver algum questionamento, algum comentário, fiquem super à vontade, tá? Lembrando que a live vai ficar disponível nas redes sociais do IBDD. O texto também está lá na coluna Jus Desportiva e, olha, vale a pena a leitura, muito legal, como eu disse no início, muito técnico, indo nos detalhes com profundidade, questões muito interessantes, e são questões, como nós estamos dizendo aqui, são questões novas, né, e que estão aí para a gente construir, para a gente discutir, debater nesse organismo vivo que é o direito, e especialmente aqui o nosso direito desportivo. Eduardo, eu queria pedir que você faça aí as suas considerações finais, também deixe o seu recado pessoal que nos acompanhou, antes da gente concluir, por favor. Com certeza. Felipe, primeiro eu agradeço a ti aí pela brilhante condução aí da nossa conversa. Agradeço também a todo mundo aí que nos assistiu, espero que tenham gostado. E convido, né, reforço o teu convite para que leiam lá o artigo, até porque a gente tocou aqui sobre uma série de pontos específicos do artigo, mas a tese em si ela está detalhada lá, como tu bem disse anteriormente. Eu faço uma análise de uma questão do texto em si de cada regulamento, então lá, efetivamente, que vocês vão conseguir ter uma ideia de qual é a tese, qual é o assunto que está em discussão, né? E é isso, agradeço a atenção de todos, agradeço a oportunidade ao IBDD pelo convite para participar da live e desejo que 2021 seja um ano muito bom para todo mundo, né? Que seja aquele tipo de coisa que a gente espera não ter que desejar sobre um ano, mas que seja um ano normal, né? Não seja como o ano passado aí que teve tantos desafios, né, fora do comum. É verdade, Eduardo, é verdade. Você tocou num ponto muito importante, né? Que a gente possa, nesses momentos em que a gente está com mais pessoas, que a gente possa disseminar esses bons ventos para que as coisas melhorem, que, né, essa vacina chegando possa realmente trazer um pouco de, enfim, um pouco de alento, um pouco de paz aí para todo mundo, que todas as famílias, todas as pessoas estejam, espero que sejam bem, estejam protegidas, enfim, e que a gente consiga logo fazer esses eventos presencialmente, porque é muito legal também a gente se encontrar, tomar um café, bater papo, né? E deixo aqui, já também fazendo a minha consideração final, os meus parabéns para o Léo Andreotti, para todo o time BDD, para a Ju, que está aqui, para a Mari, para o Renato, enfim, todo mundo. Gostei injusto aqui, né? Porque vai sempre faltar alguém, a Raquel também, enfim, todo mundo que faz o BDD andar e que conseguiu, desde o advento aí da pandemia, fazer com que o IBDD continuasse funcionando e funcionando muito bem. O Cristiano Possidio aqui também, nosso amigo, muito legal ter você com a gente, mas que conseguiu reinventar o IBDD e fazer com que o IBDD continuasse vivo,
fomentando, desenvolvendo direito desportivo. Parabéns de verdade a toda a diretoria, todo o time BDD. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, de participar da live, ainda mais com um texto fantástico, um assunto muito legal. Eu vou dizer que eu dei sorte, que eu gosto muito desse tema, viu? Fiquei muito feliz mesmo de cair com esse tema. Eduardo, muito obrigado, parabéns pelo seu artigo, parabéns aqui pela sua exposição clara, enfim, consistente, profunda, muito legal, parabéns mesmo. Olha aqui a Raquel chegando, eu acabei de falar dela, agradecendo, né, e parabenizando por tudo que faz pela BDD. Que bom, ela não estava aqui, eu falei antes dela chegar, hein? Essa dei sorte também. E, enfim, agradeço a todos que passaram por aqui. Acompanhem, sigam o BDD nas redes sociais, estejam conosco. Revista Brasileira de Direito Desportivo, Coluna Justa Esportiva, as lives do BDD, realmente essa entidade pioneira, a quem eu sou muito grato, tenho muito prazer de poder um pouquinho mais contribuir com o seu desenvolvimento, com os seus trabalhos. Bom, na quinta-feira vai ter coluna de novo, semana que vem, terça-feira, live novamente. Estejam conosco, fiquem bem, muito obrigado e uma boa noite. Um abraço a todos, um abraço, Eduardo. Abraço, boa noite, pessoal.